Olá, boa tarde. Eu sou o Davi, com doutorado em agronomia, sou professor titular do Instituto Federal Goiano. Nessas pequenas videoaulas, nós vamos continuar demonstrando como seus conhecimentos de matemática podem te ajudar a solucionar importantes questões do dia a dia. A nossa equipe, que será apresentada ao final, vai apresentar os cálculos teóricos e também as práticas necessárias para a gente demonstrar esses conhecimentos. Vamos lá? Existem situações em que você precisa determinar a altura de estruturas, mas essas estruturas são inacessíveis. Por exemplo, árvores, uma torre de transmissão como esta, um para-raio como os para-raios que tem aqui nos prédios do Instituto Federal Goiano, a altura de uma árvore como essa que tem aqui no campus, ou mesmo a altura de um poste de transmissão de energia elétrica. Esse trabalho ele é feito com alta precisão com equipamentos como esta estação total do campus Rio Verde. Só que esse equipamento é um equipamento que requer muito investimento, porque é muito caro, e também o conhecimento tecnológico. Então, hoje nós vamos demonstrar de uma maneira simples um teorema pensado e elaborado 600 anos antes de Cristo por Tales de Mileto. Ele pensou na proporcionalidade das sombras projetadas por uma estrutura alta, inacessível, e uma outra de altura conhecida. Vamos entender e também comprovar com um equipamento de alta tecnologia se realmente o teorema que o Tales idealizou funciona na prática? Comprovar realmente o teorema em questão, nós vamos comparar a altura da sombra de um poste de transmissão de energia, que nós não temos como chegar ao topo dele, através da sombra projetada com a sombra de uma estrutura conhecida, que pode ser qualquer coisa, um cabo de vassoura, uma estaca. Vamos lá? Então vamos primeiro medir a sombra projetada pelo poste. Essa sombra, ela deu 21,60 metros. Agora nós vamos compará-la com a de uma estaca de 1 metro de altura que nós previamente cortamos. A estaca tem 1 metro de comprimento e ela projetou aqui no solo uma sombra que deu aproximadamente 3 metros e 5 centímetros. Então agora nós vamos estabelecer a proporcionalidade e ver se realmente o teorema se comprova. Vamos lá? Oi, pessoal! Então agora eu vou realizar com vocês o cálculo que seria feito de acordo com o teorema de Tales. E na verdade é uma regra de 3 bem simples e bem facinha de ser feita. Vamos lá? E aqui eu vou colocar os valores dos objetos e o valor encontrado para as sombras que a gente mediu, como vocês viram no vídeo. A estaca é uma estaca de 1 metro. E a sombra, de acordo com as nossas medidas, equivaleu a 3,05. Daí a gente vai aproximar para 3. X, porque não sabemos o valor da altura do poste. E o valor da sombra, que deu 21,6. Aqui a gente vai fazer uma continha rápida. 21,6 vezes 1 dividido por 3. Que vai dar 7,20. Então, esse seria o valor correspondente ao poste. Agora, vocês vão verificar aí se realmente deu certo, ok? Bom, agora, para aferir as medidas que a gente tomou pelas sombras, vamos comparar com uma medição com exatidão milimétrica feita com a estação total. Esse modelo de estação ele vai medir a altura do poste da linha do horizonte abaixo, então nós vamos visar o pé do poste inicialmente. E solicitar uma medida. Essa medida deu 1,48 m. E agora, à medida que a gente olhar o topo do poste, ele vai nos dar a altura que ficou da linha do horizonte para cima.
Olha, deu 5 metros e 86. Então a gente verifica que essa medição com a estação total, ela ficou um pouco maior do que a medição feita pelas sombras. Mas a gente percebe que a ideia da proporcionalidade pensada pelo Thales, ela aproxima muito essas medidas. E é óbvio que ele não dispunha de um equipamento de alta tecnologia para ele fazer as medidas que ele precisava. De modo que o que a gente conclui? Conclui que a medida obtida pelo Teorema de Thales, ela nos dá uma boa noção da altura dessas estruturas e se constitui uma ferramenta bastante útil quando você estiver numa situação que você não dispuser de um equipamento de alta precisão e necessitar, por exemplo, saber o raio de proteção de um para-raio, certo? E essas pequenas diferenças vão existir porque a medida da sombra não é milimétrica, ok? Mas isso já nos dá uma medida bem aproximada e, como a gente disse, útil em diversas situações, ok?